Olá pessoal, trazemos hoje para você a introdução a mais um tema de Fundamentos da Educação. Vamos realizar hoje uma introdução à unidade 2 da disciplina de Fundamentos, que trata da educação e da sociedade no Brasil numa perspectiva histórica. Esse tema é fascinante e bastante extenso, mas o nosso enfoque de hoje trata da importância da compreensão da história da educação como área de conhecimento e vamos acenar também para a contribuição da escola para a democratização do saber e da sociedade. Certamente você já deve ter observado que há discursos de todo tipo que elogiam e enaltecem a importância da escola para o desenvolvimento individual e coletivo dos alunos, não é mesmo? Mas, certamente, você percebe também que há muitas contradições entre o que se diz e o que se faz realmente nas escolas. Os resultados das avaliações indicam que a maioria das escolas públicas aprendem pouco. Muitos alunos avançam as séries sem aprender a ler e escrever. A aprendizagem de matemática, então, é um problema sério. E os problemas vão se avolumando. Você pode completar a lista de problemas que você observa na sua escola. A questão fundamental é que nos defrontamos com muitos problemas de difícil solução. Frequentemente desanimamos, pois não conseguimos compreender as forças que estão em jogo e o emaranhado de acontecimentos que geram esse estado de coisas dos problemas que nós mencionamos. Então, para nos auxiliar nesse estudo, vamos buscar uma ferramenta científica importante, que são os estudos de História da Educação. A história da educação possibilita múltiplas leituras das experiências educativas, escolares e não escolares, e favorece a compreensão das estreitas relações existentes entre a educação e a cultura, a economia, a política, enfim, a sociedade tal como ela se estrutura num determinado tempo e espaço. Portanto, a história da educação permite ao professor refletir sobre o passado para melhor compreender a realidade educacional presente e, quem sabe, nela poder intervir. A origem das instituições educativas se dão de diferentes formas na história humana. Assim podemos nos referir à educação egípcia, grega, romana e assim por diante. Para citar um exemplo, na Grécia a instituição escolar se desenvolve como paideia, isto é, a educação dos homens livres. Era importante para os gregos educar os cidadãos integralmente, nas mãos e no espírito, ou seja, no todo. Dando um salto dos gregos para a era moderna, a escola estará condicionada ao modo de produção capitalista e ao surgimento da indústria. A educação será obrigação do Estado e cria-se a ideia de uma escola pública, universal, gratuita, leiga e obrigatória. No Brasil, a origem das instituições escolares pode ser localizada, seja com a chegada dos franciscanos, mais ou menos ali em 1518, ou mais tradicionalmente em 1549, com a chegada dos jesuítas, que criaram a primeira escola brasileira, embora ainda fôssemos colônia portuguesa. Há várias periodizações da história da educação no Brasil. O professor Saviani nos informa e nos proporciona uma classificação. Ele nos diz que o primeiro período, de 1549 até 1759, é coordenado pelos colégios jesuítas. O segundo período,
de 1759 a 1827, está representado pelas aulas régias, instituídas pela Reforma Pombalina como uma primeira tentativa de se instaurar uma escola pública estatal inspirada nas ideias iluministas. Então vejam, o terceiro período, de 1827 a 1890, consiste nas primeiras tentativas de se organizar a educação como responsabilidade do poder público, que é representado pelo governo imperial e pelos governos das províncias. Já o quarto período vai de 1890 a 1931, ele é marcado pela criação das escolas primárias nos estados, na forma de grupos escolares, e é impulsionada pelo ideário do iluminismo republicano. E, por fim, o quinto período se define pela regulamentação em âmbito nacional das escolas superiores secundárias e primárias, incorporando crescentemente o ideário pedagógico renovador, fruto da Escola Nova. Finalmente, no sexto período, ele se estende de 1961 aos dias atuais. Dá-se a unificação da regulamentação da educação nacional, abrangendo a rede pública, municipal, estadual, federal e a rede privada também, as quais, direta ou indiretamente, foram sendo moldadas segundo uma concepção produtivista de escola. Cabe observar que ao longo de quase 4 séculos, abarcando, portanto, os 4 primeiros períodos, as instituições escolares no Brasil constituíram um fenômeno restrito a pequenos grupos. Foi somente a partir da década de 1930 que se deu um crescimento acelerado, emergindo nos 2 últimos períodos a escola de massa que se configura como nós a conhecemos hoje. Mas agora eu pergunto, qual a importância de conhecermos essa história? Por que queremos estudar o passado, isto é, as coisas realizadas pelas gerações anteriores? Considerando que é pela história que nós nos formamos como homens, que é por ela que nós nos conhecemos e ascendemos à plena consciência do que somos, e que pelo estudo do que fomos no passado, descobrimos ao mesmo tempo o que nós somos no presente e o que podemos vir a ser no futuro. O conhecimento histórico, portanto, ele emerge como algo importante, uma necessidade vital de todo ser humano. Tendo em vista que a realidade humana de cada indivíduo se constrói na relação com os outros e se desenvolve no tempo, a memória se configura como uma faculdade específica e essencialmente humana e atinge a sua máxima expressão quando ela se manifesta como memória histórica. E a perda da memória histórica é um dos traços mais característicos da época em que nós estamos vivendo. Um historiador renomado, Eric Hobsbawm, ele nos diz o seguinte: prestem atenção, a destruição do passado, ou melhor, dos mecanismos sociais que vinculam a nossa experiência pessoal à das gerações passadas, é um dos fenômenos mais característicos. Quase todos os jovens de hoje crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação orgânica com o passado público da época em que vivem. Por isso, os historiadores, cujo ofício é lembrar o que os outros esquecem, tornam-se mais importantes do que nunca. Bem, talvez, como disse o professor Saviani, o ofício dos historiadores é lembrar o que os outros esquecem. Talvez seja essa a principal coisa que a pesquisa histórico-educacional tem a nos dizer, mesmo porque também os cursos de formação de educadores parecem se mover num presente contínuo em decorrência do esquecimento da história. Pelo trabalho historiográfico, portanto,
cabe-nos lembrar aos educadores, aos professores e a toda a sociedade do país aquilo que, embora presente em sua prática cotidiana, tende a ser sistematicamente esquecido. Ou seja, que a situação na qual o trabalho educativo se processa, os avanços, os recuos, os problemas que os educadores enfrentam são produtos de construções históricas. Nessa condição, nós sofremos as determinações do passado. Mas, por outro lado, nós, educadores atuais, também temos a possibilidade de agir sobre o presente e, quem sabe, mudar-lhe os rumos. É bem verdade, gente, que a educação não pode tudo. Mas sempre há algum espaço para que a gente singularize algo, torne especial a nossa ação docente. Todavia, não esquecemos os problemas que nós enfrentamos. Vamos percorrer alguns desses problemas. Lamentavelmente, a sociedade brasileira adentrou o século XXI com várias coisas a serem resolvidas. Nós estamos entre os países com pior distribuição de renda do mundo. Continuamos. E, em decorrência disso, enfrentamos efeitos sociais perversos. Os sem-teto, a infância abandonada, a violência, a criminalidade, a precariedade dos sistemas de saúde, de educação e de habitação. E apesar das exigências do contexto mundial em termos de mais e melhor educação para todos, o nosso país continua enfrentando sérios desafios. O analfabetismo ainda preocupa. Ocupamos os últimos lugares no ranking que avalia o desempenho escolar no mundo. E vejam, cerca de 10% da população brasileira permanece analfabeta. E muito mais que 20% são classificados como analfabetos funcionais. Ou seja, 1 em cada 3 brasileiros adultos não tem capacidade para ler e interpretar os textos mais simples. A expansão de vagas no ensino básico tem sido melhor. De fato, nós melhoramos nesse quesito nos últimos anos. Mas a qualidade desse ensino deixa a desejar, pois as universidades públicas sofrem com falta de recursos, de vagas, de pessoal, de equipamento. As instituições públicas de ensino básico funcionam, na maioria das vezes, em ambientes degradados e professores frequentemente desestimulados por conta da baixa remuneração, pela pequena inserção social, pela insalubridade, etc. E ainda os professores que ficam atormentados pelo medo. Medo dos alunos, medo dos pais, medo do próprio governo. É bom não esquecer também aquilo que aconteceu na história da educação paranaense em 2015, que são fatos muito recentes. As imagens que você está vendo agora são testemunhas dos acontecimentos de 2015 que envolveram a inaceitável repressão policial aos professores do Paraná, comandada pela Polícia Militar e referendada pelo governo do Estado. São cenas lamentáveis e que não podem ser esquecidas, pois elas retratam como as elites tratam os professores. Recordem que mais de 200 professores foram agredidos covardemente pelas forças militares do Estado. Você recorda disso? Você lembra quando os deputados vieram num camburão para votar uma medida que prejudicava a educação? E, como foi noticiado amplamente no mundo todo, esse foi um trágico capítulo na história da educação brasileira. Este é um exemplo notório da trágica história da promíscua relação das elites brasileiras com o aparato do Estado. E entenda-se aqui como elite não apenas as velhas oligarquias detentoras de poder e riqueza, cerca de 10% da população, que detém mais de 75% das riquezas do país, mas também as novas elites que se formaram recentemente, como aquelas de famílias de políticos envolvidos no cipoal de corrupção que caracterizam as estruturas de poder no Brasil. Para as elites brasileiras, apesar dos discursos bonitos, não há grande interesse em melhorar a educação.
E todos sabemos que a educação de má qualidade é sinônimo de ignorância. E ignorância é a incapacidade de diálogo, é opção pela violência. Má qualidade da educação favorece os fundamentalismos e a barbárie. Reduzimos então o mundo a um confronto insano entre as forças do bem e do mal, sendo que nós e todos os que defendem pontos de vista semelhantes aos nossos representamos o bem, enquanto o mal incorpora-se naquela massa informe que diverge de nossas opiniões. Má qualidade da educação leva a uma enorme predisposição para relativizar os princípios éticos. A corrupção, cujas notícias recebemos todos os dias, é uma praga que atinge toda a sociedade. Ela contamina o executivo, o legislativo, o judiciário. E o chamado jeitinho brasileiro, do qual muitas vezes nós nos orgulhamos, nada mais é do que uma maneira de cometer ilegalidades no dia a dia, envolvendo dinheiro, tráfico de influência ou troca de favores. Má qualidade da educação favorece a maternidade e a paternidade irresponsável. Má qualidade da educação favorece o desenvolvimento das drogas. Má qualidade da educação emperra o crescimento econômico do país. Pois a cada ano no ensino médio e superior que um aluno permanece, eleva a renda das famílias. Gente, nós não queremos e não temos a pretensão de salvar o mundo com a educação, mas temos de entender que democracia e educação caminham juntas e que para desatolarmos do pântano em que nós estamos afundados, temos de nos valorizar como professores, nos preparando para sermos bons profissionais e reivindicando permanentemente melhorias para nossas escolas e para nossos alunos. Não dá para fazer da profissão, professor, apenas um bico. Ser professor é coisa séria. Temos de ter clareza de nosso papel na sociedade. É isso que a história nos ensina. Talvez, para a gente encerrar essa aula de hoje, vale a pena aqui lembrar aquilo que o educador Anísio Teixeira disse um dia. Só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara as democracias. E essa máquina é a da escola pública. E você, como está se preparando para ser professor? Fica a pergunta. Um abraço, até uma próxima ocasião.